As metades rasgadas do desenho de Bia jaziam aos meus pés, ali no mármore frio do grande hotel Lisboa. Senti o estômago dar um nó de gelo que me apertava o peito. 300 pessoas à minha volta observavam. Silêncio. Como se atrevia Sofia Amaral? Destruiu a obra de arte da minha filha, o papá boa sorte que Bia fez com tanto carinho. E ninguém se mexeu. Eu, de joelhos, não era um mero funcionário perdido. Eu era, por direito, o dono da sua empresa de 6,2 mil milhões de euros, a Tech Vértice. E ela acabara de cometer o pior erro da sua vida. Mas o que aconteceu a seguir? Nem a Sofia, nem as câmaras, nem as 200 mil pessoas que assistiam à transmissão ao vivo previram. Mas a verdade é que, se bem me lembro, tudo começou um pouco antes, talvez uns bons 8 meses antes, e não num hotel de luxo, mas sim na modesta cozinha do meu apartamento no bairro da Graça. Lembro-me daquele cheiro a amaciador de roupa e ao macarrão com queijo que a Bia adorava. Era uma terça-feira, tenho quase a certeza que foi uma terça-feira. A Bia já estava a dormir, a luz do SpongeBob cintilava suavemente no quarto dela. Um brilho laranja e amarelo que sempre me acalmava. Eu estava à mesa da cozinha, a olhar para as contas. Eram montanhas delas. Eletricidade, água, renda, o empréstimo universitário daquele curso comunitário que nunca terminei. A matemática simplesmente não batia certo. Nunca batia certo. O meu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Por um segundo, pensei em ignorar. Tantas chamadas de telemarketing, de cobranças. Mas algo me disse para atender. Senhor Souza, aqui fala Pedro Lemos. A voz do outro lado era calma, mas com uma autoridade que me fez hesitar. Não estou interessado no que quer que esteja a vender. Respondi, já pronto para desligar. Eu não estou a vender nada, replicou. Sou o padrinho da sua mulher. A mão que segurava o telemóvel congelou no ar. Ana. A Ana tinha mencionado um padrinho 1 ou 2 vezes, um advogado, um velho amigo de família. Perderam o contato muito antes do nosso casamento, ou assim eu pensava. A Ana nunca falou muito de mim, pois não? Perguntou Pedro. Ela disse que era uma pessoa boa. Respondi, com um nó na garganta. Aquela mulher, Ana tinha uma bondade que me faltava muitas vezes. Sou bom, e também sou advogado, e preciso de o ver amanhã. É sobre a herança da sua mulher. Herança? A Ana não tinha herança. Tínhamos uma conta poupança com 1.100 euros quando ela faleceu. Há 2 anos. Isso era tudo. Era isso que ela queria que acreditasse, disse Pedro. E foi nessa noite que a minha vida virou do avesso sem que eu soubesse. Pedro Lemos apareceu na noite seguinte. Tinha 63 anos, um homem de cor com um casaco que já vira dias melhores, mas que ainda mantinha a forma. Cabelos prateados, óculos na ponta do nariz. Movia-se devagar, não por fraqueza, mas com uma calma que parecia inspirar respeito. Sentou-se à minha mesa de cozinha, olhou em volta. Os desenhos de Bia no frigorífico, o caos de pai solteiro, a vida de um homem que mal se aguentava. O verdadeiro nome da sua mulher era Ana Rebelo. Olhei para ele, confuso. O pai dela era Ricardo Rebelo, continuou Pedro. O magnata da tecnologia, o bilionário. O quê? A mesma Ana, a minha Ana, que trabalhava na loja de conveniência da esquina e sonhava em abrir uma florista? Ela deixou aquele mundo aos 22 anos, mudou o nome. Disse que não queria que o dinheiro definisse a sua vida. Conheceu-me e pela primeira vez era apenas Ana. Sem pressões, sem expectativas loucas. Ela nunca me contou. Eu nunca soube. Ela iria fazê-lo quando fosse o momento certo, explicou Pedro. A voz dele amoleceu. Depois, ficou doente. Numa das nossas últimas conversas, disse-me: Pedro, promete-me que o João estará pronto quando chegar à altura. Eu prometi. Quando chegar à altura para quê? Perguntei. Pedro abriu a pasta que trazia. Os documentos eram grossos, legais, com selos oficiais e assinaturas que pareciam pertencer
a um cofre antigo. Ricardo Rebelo faleceu há 6 meses. O testamento foi selado, executado no mês passado. Pedro estendeu os papéis. Ana era a sua única herdeira. Herdara 74% da TechVertis Holdings através de um fundo irrevogável. Quando ela faleceu, o fundo foi transferido para si como administrador e para a sua filha Bia como beneficiária. Eu não me mexi, não pestanejei. Senti o coração a bater a um ritmo diferente, um buist, um tambor surdo nos meus ouvidos. Está a dizer-me que sou dono de uma empresa de 6 mil milhões de euros? Estou a dizer-lhe que a sua mulher era a proprietária e que ela o deixou a si e a Bia. Você controla as ações com direito a voto. Tem autoridade final sobre todas as decisões, contratações, demissões, aquisições, tudo. Eu carrego caminhões para viver, Pedro, disse eu. A voz parecia vir de outra pessoa. Eu sei. Não fui à universidade, não fui à escola de gestão. Sou um supervisor de armazém que anda de metro. Eu também sei disso. Então, como é que eu, raio, vou gerir uma empresa de tecnologia? Pedro recostou-se, tirou os óculos, limpou-os na camisa. Era o gesto de um homem que já dera más notícias antes. Não tende a gerir, tem de ser o dono. Há uma diferença. A direção gere as operações diárias, mas você tem o poder de contratar, demitir, definir a direção, aprovar ou rejeitar qualquer decisão acima de 10 milhões de euros. A direção sabe disto? Não. Os advogados do Ricardo mantiveram-no em segredo. Sofia Amaral, a atual CEO. Ela não tem ideia de que você existe. Sofia Amaral. Eu vira o nome dela nas capas de revistas na caixa do supermercado. Fatos executivos, sorriso confiante, uma das 50 mulheres mais poderosas nos negócios. Ela lá assumira a empresa há 3 anos. Ela é inteligente, agressiva e tem andado a roubar. Levantei a cabeça brusco. O quê? 22 milhões em honorários de consultoria fraudulentos, empresas de fachada, contas offshore. O Ricardo estava a investigar antes de morrer. Não conseguiu terminar. Então, ela é uma ladra? Uma alegada ladra. Tenho provas, mas precisam de mais investigação. O ponto é que o legado da sua mulher, o futuro da sua filha, está a ser roubado por uma mulher que não sabe que você existe. O apartamento estava em silêncio. A luz do SpongeBob tremeluzia no corredor. A respiração suave e constante da Bia, o único som. O que é que eu faço? Entra no mundo dela e recupera o que é seu. Ela vai devorar-me vivo. Eu não sei a primeira coisa sobre isso. É por isso que trouxe ajuda. A campainha tocou. Abri a porta. Diana Santos, 41 anos, latina, queixo afiado, olhos ainda mais afiados. Usava jeans e um blazer, como alguém que frequentara salas de reuniões e lutas de bar. E ganhara ambas. É o João? Sim. Sou a Diana. Vou ensinar-te a entrar numa sala cheia de pessoas que pensam que são melhores do que tu e a provar que estão erradas. E se eu não conseguir aprender? Diana olhou para os desenhos de Bia no frigorífico, para as contas na mesa, para o homem parado na porta que não dormia uma noite inteira há 2 anos. Tu já sabes sobreviver com nada. Isso é mais difícil do que qualquer coisa que eles já fizeram. Só precisamos de canalizar isso. Os 8 meses seguintes partiram-me e reconstruíram-me. Diana vinha todas as noites, depois da Bia se deitar. Trazia relatórios financeiros, folhas de cálculo, organogramas. Eu sentava-me à mesma mesa da cozinha, onde pagava contas que não podia pagar. E aprendia como se movia uma empresa de 6 mil milhões de euros. Fontes de receita, conhece-as, infraestrutura de cloud, software empresarial, contratos governamentais. Margens, 32% em cloud, 18% em empresarial, 81% em governamental.
O negócio de consultoria da Sofia com a Apex Strategic, 22 milhões em 3 anos. Serviços nunca prestados. Dinheiro canalizado através de uma empresa de fachada no arquipélago da Madeira para uma conta nas Ilhas Caimão. Bom, qual é a tua maior vulnerabilidade quando entrares? Parece que não pertenço. Errado. A tua maior vulnerabilidade é acreditar que isso é verdade. Ela foi dura comigo, implacável, mas também trazia pizza às sextas-feiras e ajudava a Bia com os trabalhos de casa quando eu estava enterrado em relatórios. A Bia chamava-lhe de Diana e mostrava-lhe todos os desenhos novos. Pedro tratava da parte legal, verificava cada documento, construía o caso contra Sofia, peça por peça, contactava os membros da direção discretamente, plantava sementes. Não podemos ir a público ainda, disse Pedro uma noite. Precisamos que a Sofia se revele. A arrogância dela é a nossa maior arma. E se ela não o fizer, ela vai. Vai colocar um homem que considera inferior a ela em frente a todos no maior evento dela, e não conseguirá evitar. Pessoas como a Sofia não temem a pobreza. Temem ser pessoas comuns. Desafia o seu estatuto e ela incendiará tudo para o proteger. Então eu sou a isca. Tu és um espelho. Vais mostrar-lhe a ela e ao mundo exatamente quem ela é. Não adorava o plano, mas entendia-o. A gala estava marcada para 12 de outubro, a mostra anual de investidores da Tech Vértice. 500 convidados, todos os grandes nomes da tecnologia e finanças. O evento principal de Sofia. Eu entraria apenas com documentos e o desenho da minha filha. Na manhã da gala, ajoelhei-me ao lado da cama de Bia. Papá, estás elegante. Achas? Sim, tipo estrela de cinema, mas os teus sapatos estão velhos. Ri. A primeira risada verdadeira em semanas. Obrigado, meu amor. Vais à reunião importante? Sim. Tens medo? Um pouco. A mamãe disse que não há problema em ter medo. Ela disse que ter medo significa que estás a ser corajoso. A garganta a apertou. Quando é que ela disse isso? Quando estava doente, ela disse: ser corajoso não significa que não tens medo. Significa que vais na mesma. Bia esticou a mão debaixo da almofada, tirou um pedaço de papel de construção dobrado, roxo e amarelo a crayon, um boneco com uma capa. Fiz-te isto para dar sorte. És tu com uma capa porque és um super-herói. Peguei no desenho, as mãos firmes. Desta vez ela escreveu: boa sorte, papá. Sorte escreve-se com C ou com K. Com quem, meu amor, acertaste. E desenhei um coração. Vês, é muito grande porque te amo muito, muito. Abracei-a, cheirei o shampoo dela. Morango, aquele barato do mini-mercado. Vou guardá-lo aqui. Bati no bolso do casaco, junto ao meu coração. Prometes que o trazes de volta? Prometo. E prometes que voltas para casa? Sempre, Bia, sempre. Beijei-lhe a testa, levantei-me. A senhora Teixeira, do 4.B, a nossa vizinha de 70 anos, chegou para ficar com a Bia. Ela cuidava dela sempre que eu fazia o turno da noite. Nunca me cobrou. Dizia que gostava da companhia. Vais portar-te bem com a senhora Teixeira. Eu porto-me sempre bem. Isso é discutível, Bia riu. Fui até a porta. Papá, virei-me. Vais ganhar. Eu sei que sim. Não confiei na minha voz. Apenas acenei com a cabeça, despedi-me e saí. No corredor, cheirava a comida de alguém. Arroz e feijão. O elevador estava avariado outra vez. Desci 6 lances de escadas. O carro de Pedro estava à espera lá fora. Um velho sedã, limpo por dentro. Pronto? Perguntou Pedro. Toquei no bolso, senti o desenho a crayon contra o peito. Não, mas vou na mesma. Comentário pessoal do narrador. Momento. Aqui tenho de interromper um pouco a história.
Tudo isto, essa situação de me ver de repente envolvido num mundo de bilhões, a confrontar uma CEO sem escrúpulos, era na verdade totalmente absurdo. Quer dizer, pensem bem, um tipo normal como eu, um supervisor de armazém do bairro da Graça, a descobrir que sou o dono de uma multinacional de tecnologia por causa de uma herança secreta. Na altura parecia-me um enredo de telenovela, daquelas bem forçadas. Eu pensava, isto é loucura, quem é que vai acreditar? Mas talvez fosse esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser mentira. E eu, com as minhas contas para pagar e uma filha para criar, não tinha outra escolha senão mergulhar de cabeça. Não faço ideia se estava a fazer o certo, se ia conseguir ou se ia estragar tudo. A verdade é que estava aterrado, mas a promessa que fiz a Ana, e agora a Bia, era mais forte do que qualquer medo. Apenas continuei a andar, um passo de cada vez. De volta à confusão. Comentário pessoal do narrador. De volta ao lobby do Grande Hotel Lisboa, a polícia estava a 12 minutos de distância. Sofia estava triunfante, taça de champanhe na mão. Ricardo Matos sorria ao lado dela. 200 convidados já tinham decidido que eu era uma fraude, um louco, uma piada. A transmissão ao vivo atingira 60 mil espectadores. Eu ainda estava no chão, a recolher os meus papéis dispersos. As minhas mãos, estranhamente, tinham parado de tremer. Algo tinha mudado quando Sofia rasgou o desenho da Bia. O medo não desapareceu, transformou-se. Endureceu, virou algo frio e claro. Recuperei o último documento, levantei-me, limpei os joelhos. Sofia observava, divertida. Ainda aqui, a maioria dos homens sabe quando são dispensados. A maioria dos homens não tem o que eu tenho. Um desejo de morte? Paciência, respondi, tão baixo que Sofia teve de se inclinar para me ouvir. E pela primeira vez, algo piscou nos olhos dela. Não era medo, ainda não, mas incerteza. Aquela que se sente no estômago, não no cérebro. Aquela que se sente antes de se entender. Ela reprimiu-a, bebeu um gole longo do champanhe. Paciência, repetiu. Que fofo. Vais precisar. A cadeia pode ser lenta. Não respondi. Apenas olhei para além dela, para o fundo do lobby, onde duas figuras acabavam de sair das sombras. Pedro Lemos ajeitou os óculos. Diana Santos estalou os nós dos dedos. E eu, João Souza, trabalhador de armazém, pai solteiro, o homem que Sofia Amaral acabara de humilhar em frente ao mundo, olhei para o desenho rasgado da minha filha mais uma vez, dobrei-o gentilmente, coloquei-o de volta junto ao meu coração e esperei. Porque a verdade sobre a paciência é esta. Só parece fraqueza para quem nunca teve de sobreviver. E eu, João Souza, estava a sobreviver a vida inteira. Pedro não se apressou. Isso foi a primeira coisa que Sofia notou nele, embora ela ainda não soubesse que tinha notado. Ele moveu-se pela multidão como a água se move pela rocha. Lento, inevitável, imparável. Diana caminhava ao lado dele. Os saltos dela batiam no mármore com propósito. Cada passo dizia, eu pertenço mais aqui do que tu. Sofia estava a meio de uma gargalhada, virando-se para Ricardo Matos, quando a voz de Pedro a alcançou. Boa noite, de Sofia. Ela não se virou imediatamente. Era um movimento de poder. Aprendeu-o aos 20 anos. Nunca virar-se quando um ninguém fala. Fazê-los esperar. Fazê-los sentir a lacuna entre o seu mundo e o dela. De Sofia. Ela virou-se devagar, entediada, pronta para despachar quem quer que fosse com um único olhar. Pedro estava a 2,5 metros de distância, uma pasta numa mão, a outra mão no bolso do casaco, os óculos a refletir a luz do lustre. Não sorriu, não estendeu a mão, apenas ficou ali, a ocupar espaço como velhos carvalhos ocupam espaço. Silenciosamente, permanentemente. E o senhor é Pedro Lemos, advogado.
Os olhos de Sofia examinaram-no. O casaco velho não era novo. Categorizou-o em meio segundo e arquivou-o como advogado irrelevante. Para quem? Para o homem que acabou de humilhar. Sofia riu. Uma risada curta, desdenhosa. O trabalhador de armazém tem um advogado. Que empenho para um espetáculo. Esse trabalhador de armazém é meu cliente. E esses papéis no seu chão são documentos legalmente vinculativos de um fundo selado executado pela propriedade de Ricardo Rebelo. O nome soou diferente desta vez. A taça de champanhe de Sofia parou nos lábios. Ela baixou-a. Ricardo Rebelo está morto há 6 meses. A sua propriedade foi liquidada. As ações foram dissolvidas no pool da direção. Foi isso que lhe disseram. Foi o que aconteceu. Foi o que assumiu que aconteceu, porque nunca viu o testamento. O sorriso de Sofia esmoreceu. Não desapareceu. Ainda não, mas esmoreceu. Eu era a CEO de Ricardo. Eu sabia tudo sobre os seus negócios. Sabia o que ele queria que soubesse. Pedro pousou a pasta na mesa mais próxima, abriu-a. Ricardo Rebelo tinha uma filha. Ricardo não tinha filhos. Ricardo tinha uma filha chamada Ana. Ana Rebelo. Ela deixou a família aos 22 anos, mudou o nome, casou com um mecânico do bairro da Graça, viveu modestamente, faleceu de cancro há 2 anos. A taça de Sofia desceu mais 1 centímetro. Os nós dos seus dedos embranqueceram em volta do talo. Isso não é possível. Estou nesta empresa há 12 anos. Ricardo nunca lhe contou. Há uma diferença entre algo não existir e algo ser-lhe escondido. O lobby ficara em silêncio não mudo. As pessoas ainda murmuravam, ainda se moviam, mas a energia tinha mudado. A multidão podia senti-lo como os animais sentem a chegada de uma tempestade. Algo na pressão do ar. Algo errado. Ricardo Matos deu um passo à frente. Sofia, quer que eu trate disto? Estou bem, Ricardo, porque isto é claramente algum tipo de fraude, a aparecer com um ator num fato barato, um advogado falso e documentos falsificados. O meu número de cédula é 8472991. Pedro não levantou a voz, não precisava. Licenciado em Lisboa desde 1989. Sinta-se à vontade para verificar. Espero. Ricardo puxou o telemóvel, digitou. O rosto dele fez algo complicado. A confiança escoava-se como a cor de um pôr do sol. Ele desligou o telefone. É real. Claro que sou real. Pedro tirou o primeiro documento da sua pasta. Este é o último testamento de Ricardo Jaime Rebelo, selado pelos seus advogados pessoais da Morrison & Sócios, executado há 30 dias, após a expiração de um período de espera de 6 meses estipulado pelo próprio Ricardo. Ele pousou-o na mesa. Este é o fundo irrevogável que estabelece Ana Rebelo Souza como beneficiária principal de 74% da TechVertis Holdings. Um segundo documento foi colocado ao lado do primeiro. Esta é a transferência do fundo, após a morte de Ana, para João Jaime Souza como administrador e Bia Catarina Souza como beneficiária. O terceiro documento, e esta é a carta de verificação do Tribunal de Lisboa, confirmando a validade do fundo a partir da última terça-feira. O quarto documento. Sofia olhava para os papéis. Não os tocou. Tocá-los os tornaria reais. Isto é uma fraude, disse ela, mas a taça de champanhe tremia na sua mão. Escolham um, qualquer um. Olhem para os selos, olhem para as assinaturas, olhem para a notarização. Depois digam-me que é uma fraude. Sofia não se mexeu. Diana Santos falou pela primeira vez. Ela não vai olhar porque ela já sabe. A cabeça de Sofia virou-se para Diana. Quem é que raio é você? Diana Santos, estrategista corporativa e a mulher que passou 8 meses a ensinar ao seu acionista maioritário tudo o que ele precisa de saber para a substituir. Substituir-me?
A risada de Sofia voltou, mas era oca agora, um reflexo sem convicção. Ninguém me substitui. Eu construí esta empresa. Ricardo Rebelo construiu esta empresa, eu disse. Todos se viraram. Eu tinha estado ali o tempo todo, com os papéis recolhidos, a pasta montada novamente, os desenhos rasgados em segurança no meu bolso, calado. À espera, tal como Pedro me tinha dito. Ricardo construiu-a. Repeti. A minha mulher herdou-a, e ela deixou-a a mim e a nossa filha. A sua mulher, a voz de Sofia pingava ácido. Uma mulher de quem ninguém nunca ouviu falar, casada com um homem que carrega caixas para viver. Ela também carregava caixas, interrompi. Quando começamos a namorar, no turno da noite num centro de distribuição em Almada. Ela nunca me contou quem era o pai dela. Ela só queria ser Ana. Que conveniente que ela esteja morta e não possa confirmar nada disto. A multidão suspirou. Até Ricardo Matos estremeceu. A minha expressão não mudou, mas algo nos meus olhos ficou muito parado. O tipo de quietude que precede um terremoto. Diga isso de novo. Sofia sentiu. A mudança. Ela tinha forçado algo que não devia. Mas Sofia Amaral nunca recuara na vida. E não ia começar à frente de 300 pessoas e 60 mil espectadores na transmissão ao vivo. Eu disse que é conveniente. Mulher morta, filha secreta, um fundo de que ninguém sabia. Isto tem tudo para ser uma fraude. A minha mulher morreu numa cama de hospital no bairro da Graça. A minha voz era baixa. Cada palavra caía como uma pedra em água parada. Segurei a mão dela durante 16 horas. A nossa filha estava no corredor porque a Ana não queria que a Bia a visse no fim. A última coisa que a Ana me disse foi: protege a nossa menina. Isso não é uma fraude. Isso é uma promessa. E estou aqui porque cumpro as minhas promessas. O lobby estava agora em silêncio absoluto. Até os sussurros pararam. Os telemóveis ainda gravavam. A transmissão ao vivo tinha ultrapassado os 100 mil espectadores. Sofia virou-se para Pedro. Mesmo que, e não estou a conceder nada, mesmo que estes documentos sejam reais, a posse não significa autoridade. A direção controla as operações. A direção nomeou-me. Este homem não tem poder aqui. Pedro quase sorriu. Quase. Sofia. Pratico direito empresarial há 35 anos. Devo explicar como funcionam os fundos irrevogáveis ou prefere envergonhar-se ainda mais? Cuidado com o seu tom. O fundo concede a João Souza plenos direitos de voto sobre 74% das ações da Tec Vértice. Isso dá-lhe autoridade sobre qualquer decisão da direção, contratações, demissões, fusões, aquisições e, sim, a nomeação ou destituição do diretor executivo. As palavras ficaram suspensas no ar como fumo. Ele pode demiti-la, Sofia, Diana disse simplesmente. Sem drama, apenas o fato. Hoje à noite, agora mesmo, em frente a todos. A taça de champanhe de Sofia finalmente tremeu o suficiente para derramar. Uma gota de líquido dourado atingiu o mármore. Ela pousou a taça na mesa de registro. A sua mão estava firme novamente, mas exigiu um esforço visível. Isto é ridículo. Vou chamar a direção. Eles já foram chamados. Pedro voltou a meter a mão na sua pasta. Contactei todos os 12 membros esta tarde. Os documentos foram enviados, verificados e reconhecidos por 9 de 12. Os outros 3 estão a caminho deste hotel enquanto falamos. O rosto de Sofia mudou. Não colapsou. Sofia Amaral não colapsava, mas a arquitetura da sua confiança mudou. Surgiram rachaduras na fundação. Fissuras finas que só alguém a observar de perto notaria. Ela notou que eu estava a observar de perto. Pare de me olhar assim. Assim como? Como se tivesse ganho. Não ganhei nada, só quero o que pertence à minha filha. A sua filha? Sofia riu, mas o som era de vidro a partir. A sua filha tem 7 anos.
Ela faz desenhos a crayon. Não é dona de um império tecnológico. Ela é dona de 74% de um. Os crayons são apenas um bônus. Em algum lugar na multidão, alguém riu. Não de mim. Comigo. Sofia ouviu. O queixo dela lá apertou. Ricardo, onde está a polícia? Ricardo tinha o telemóvel ao ouvido. O rosto dele era da cor de leite velho. Sofia, talvez devêssemos. Onde está a polícia, Ricardo? Faltam 8 minutos, mas ouça-me. Se estes documentos são reais, se este tipo realmente possui... Ele não possui nada, Sofia. Ricardo agarrou-lhe o braço, puxou-a para perto, sussurrou. Mas num lobby silencioso, os sussurros espalhavam-se. Se ele possui 74% e você acabou de atirar os papéis dele ao chão e rasgar o desenho do filho dele numa transmissão ao vivo com 100 mil espectadores, você está acabada. Entende? Precisamos parar agora mesmo. Sofia libertou o braço. Não me toque e não me diga o que fazer. Eu fiz-te, Ricardo. Eu fiz todos vocês. Virou-se para mim. Os olhos dela estavam diferentes agora. Não desdenhosos, calculistas, perigosos. Bem, quer jogar? Vamos jogar. Tirou o telemóvel. Antônio, é a Sofia. Reunião de direção de emergência agora. Sim, agora. Não me importa se ele está a jantar. Puxe-o. Ela desligou. Olhou para Pedro. Os seus documentos serão revistos pela nossa equipa jurídica. Se forem fraudulentos, e são, eu vou garantir pessoalmente que o seu cliente vá para a prisão por tentativa de fraude. E se forem genuínos? Não são. Mas ela não respondeu. A campainha do elevador soou. As portas abriram-se. Dr. Henrique Costa saiu. 58 anos, membro da direção. Um dos nomes mais respeitados na tecnologia. Usava um smoking, mas estava amarrotado. Tinha se vestido apressadamente. Olhou à volta do lobby, viu a energia dispersa, os telemóveis, a tensão. Os seus olhos encontraram-me. Senhor Souza. Sofia congelou. Henrique caminhou diretamente até mim, estendeu a mão. Sou o Dr. Henrique Costa. Revisei os documentos do fundo há 2 horas. E... A voz de Sofia era afiada o suficiente para cortar a pele. Henrique olhou para ela, depois para os papéis amassados, depois para a mancha de champanhe no mármore, depois de volta para Sofia. São autênticos, Sofia. A Morrison e Sócios confirmou. O Tribunal de Lisboa confirmou. Liguei para o advogado pessoal de Ricardo em Connecticut. Ele confirmou. João Souza é o administrador legal e acionista controlador da TechVertis Holdings. O lobby não arquejou. Estava para lá de arquejos agora. O silêncio era tão completo que eu podia ouvir o gelo a mexer-se em copos de coquetel abandonados. O rosto de Sofia era de porcelana, perfeito e vazio. Essa é a opinião de um membro da direção. A campainha do elevador tocou novamente. Margarida Castro saiu, 52 anos, membro da direção e segurava um tablet numa mão e óculos de leitura na outra. Atrás dela, Dr. Gerald Fonseca, 64 anos, tesoureiro da direção. Margarida não hesitou, não varreu a sala, caminhou diretamente para Sofia. Verifiquei os documentos independentemente. Gerald também o fez. Gerald acenou com a cabeça. Parecia um homem que envelhecera 5 anos em 2 horas. O fundo é real. A transferência é real. O Sr. Souza detém 74% de todas as ações com direito a voto. A voz de Margarida carregava o peso de quem proferia um veredito. Sofia, você nunca foi a proprietária desta empresa. Você era uma empregada. E neste momento é uma empregada que acabou de agredir a propriedade pessoal do proprietário e o abusou verbalmente em frente a centenas de testemunhas. O lábio de Sofia tremeu uma vez, o menor dos sinais, a fenda que revelava que toda a estrutura estava prestes a desmoronar.
Ela virou-se para mim, olhou-me, realmente olhou-me pela primeira vez naquela noite. Viu o fato barato, as mãos calosas, os olhos úmidos que não tinham pestanejado, o bolso onde um desenho a crayon rasgado estava junto ao meu coração. Isto não acabou, sussurrou ela. Não, concordei eu. Não acabou. O meu telemóvel vibrou no meu bolso. Tirei-o. Uma mensagem da senhora Teixeira do 4.ob. Bia quer saber se usaste o desenho. Respondi com um polegar. Diz-lhe que o estou a segurar agora mesmo. 3 pontos apareceram. Depois uma foto. Bia de pijama a mostrar um desenho novo. Este mostrava 2 bonecos, um alto e um pequeno, de mãos dadas. Por baixo, em crayon roxo torto, papai e Bia contra o mundo. Olhei para ele, no meio de um lobby de hotel, rodeado por bilionários e câmaras, e por uma mulher que me queria destruir, olhava para o desenho da minha filha e quase sorri. Quase. Porque a polícia estava há 3 minutos. Sofia estava a ligar para todos os advogados que conhecia. A transmissão ao vivo tinha chegado a 150 mil espectadores. E em algum lugar na pasta de Pedro, estava uma pasta que acabaria com a carreira de Sofia Amaral, a sua liberdade e tudo o que ela construíra com dinheiro roubado. Mas isso viria. Neste segundo, eu, João Souza, era um pai a olhar para a arte da sua filha. E isso era suficiente. Pedro apareceu ao meu ombro. Calmo, firme. João, a polícia está quase aqui. Eu sei, ela chamou-os por ti. Eles vão encontrá-la a ela em vez disso. Guardei o telemóvel, toquei no bolso, senti o desenho rasgado. Pedro. Sim? Quando isto acabar, preciso de comprar fita cola. Pedro olhou para mim confuso. Para o desenho da Bia. Prometi que o traria de volta. Pedro Lemos praticara a advocacia durante 35 anos. Estivera em tribunais e salas de reuniões, e em salas onde os riscos eram de vida ou morte. Vira homens desmoronar sob menos pressão do que eu tinha suportado naquela noite. Ele olhou para mim, o trabalhador de armazém do bairro da Graça, parado num lobby de hotel que custava mais por noite do que a minha renda mensal, a aguentar-me com nada além da promessa de uma mulher morta e o coração de crayon de uma filha. Vamos encontrar fita cola, disse Pedro. Bom, as portas do lobby abriram-se. Luzes azuis e vermelhas espalharam-se pelo chão de mármore. 2 agentes entraram. A multidão abriu caminho. Sofia Amaral endireitou a coluna, ajeitou o vestido e preparou-se para me ver removido da sua vida para sempre. Não fazia ideia de que estava prestes a ser removida da minha. Os agentes moveram-se pela multidão como se tivessem feito aquilo centenas de vezes. O mais alto, Sargento Silva, 46 anos, caminhava com a calma firme de um homem que passara 2 décadas a separar mentirosos de vítimas em lobbies de hotéis em Lisboa. O seu parceiro, agente Duarte, 31 anos, ficou 2 passos atrás, com a mão perto do rádio, a varrer a sala. Silva parou no centro do lobby e olhou em volta. 200 pessoas a olhá-lo, telemóveis por todo o lado. Ele sentia a transmissão ao vivo sobre si como o calor de um holofote. Quem chamou por um intruso? Sofia deu um passo à frente, suave, controlada. Ela tinha reconstruído a sua compostura nos 90 segundos, desde que os agentes entraram. Coluna direita, sorriso polido, cada centímetro. A CEO bilionária. Fui eu, sargento. Sofia Amaral, CEO da Tech Vértice Holdings. Estamos a organizar a nossa gala anual de investidores e este homem... Ela apontou para mim sem olhar para mim. Entrou à força, apresentou documentos falsificados e tem estado a perturbar o nosso evento. Silva olhou para mim. Fato barato, olhos vermelhos, papéis apertados contra o peito. Depois olhou para a multidão, os telemóveis, a energia dispersa de uma sala que testemunhara algo feio. Senhor, o seu nome? João Souza. E o senhor está aqui por quê? Porque sou o dono desta empresa. A expressão de Silva não mudou.
Já tinha ouvido coisas mais estranhas numa terça-feira. Tem identificação? Sim, senhor. Eu meti a mão lentamente no casaco, tirei a carteira e entreguei a minha carta de condução. Silva examinou-a, entregou-a a Duarte. Verifica isso. Já estou a verificar o outro também, disse Duarte, referindo-se à rotina de Sofia. Mas o sorriso de Sofia vacilou. Sargento, isto é uma perda de tempo. O homem está delirante ou a fazer um esquema. De qualquer forma, precisa de ser removido. Senhora, vamos resolver isso. É para isso que estamos aqui. Silva virou-se para mim. Disse que é o dono da empresa. O que o faz dizer isso? Pedro deu um passo à frente. Sargento, sou Pedro Lemos, advogado do Sr. Souza. Tenho os documentos relevantes aqui, se quiser revê-los. Silva pegou na pasta. Ele não era advogado corporativo, mas já vira documentos legais suficientes para saber a diferença entre algo impresso numa papelaria e algo carimbado por um tribunal. Ele folheou, leu devagar. As suas sobrancelhas moveram-se 2 vezes, ambas para cima. Ele olhou para mim, depois para Sofia, depois para os 3 membros da direção que estavam atrás de mim como uma parede. Senhora, estes documentos parecem ser certificados pelo tribunal. São falsificações. Tem selos de notarização do Tribunal de Lisboa. Então o tribunal foi enganado. Silva fechou a pasta. Ele era polícia há tempo suficiente para saber quando alguém estava a mentir. E era polícia há tempo suficiente para saber que a verdade geralmente se apresentava mais silenciosa do que a mentira. Senhora, vou precisar que a senhora fique enquanto verificamos isto. Ficar? A voz de Sofia subiu meio tom. Não sou eu quem está a invadir, é ele. Ninguém está a ser acusado de nada ainda. Só preciso que todos fiquem quietos. Sabe quem eu sou? Silva olhou para ela, calmo, desinteressado. Sim, senhora. A senhora disse-me. CEO da Tech Vértice. E este senhor diz que é o dono. Alguém está enganado. E gostaria de descobrir quem antes de algemar alguém. O maxilar de Sofia cerrou-se. Virou-se para Ricardo. Liga para o Antônio agora. Ricardo já tinha o telemóvel na mão. Antônio Pereira, o advogado pessoal de Sofia. 500 euros a hora. O tipo de advogado que fazia os problemas desaparecerem antes do pequeno almoço. Mas Pedro ainda não tinha acabado. Sargento, enquanto o senhor está a verificar a propriedade, há algo mais que deve saber. A cabeça de Sofia virou-se para ele. Não. Pedro ignorou-a. A minha firma tem estado a conduzir uma investigação financeira sobre a Tech Vértice Holdings nos últimos 8 meses. Descobrimos provas de crimes financeiros significativos cometidos pela D. Amaral. Isso é calúnia. A voz de Sofia ficou fria, gelada. O tipo de frio que congela as pessoas no lugar. E o senhor terá notícias dos meus advogados dentro de 1 hora. Agradeço, disse Pedro. Tirou uma segunda pasta da sua pasta. Esta era mais grossa, com uma aba vermelha na borda. Sargento, não estou a pedir-lhe para agir sobre isto. Estou a informá-lo porque o Ministério Público já foi notificado e os agentes federais estão a caminho. A palavra federais moveu-se pela multidão como uma onda de choque. Sussurros irromperam. A transmissão ao vivo, agora com 180 mil espectadores, explodiu com comentários. Sofia riu. Foi a melhor performance da sua vida e foi quase convincente. O Ministério Público, claro. O que se segue? A Interpol? O Serviço Secreto? 22 milhões de euros, Diana Santos falou por trás de Pedro. Clara precisa como um cirurgião a nomear a doença. Canalizados através da Apex Strategic Consulting, uma empresa que não tem funcionários, não tem escritório e não tem clientes. Apenas uma caixa de correio na Madeira e uma conta bancária nas Ilhas Caimão. Sofia virou-se para ela. Não tenho o direito de...
A conta foi aberta 4 dias depois da morte de Ricardo Rebelo. Diana levantou o telemóvel com o ecrã virado para fora. 12 pagamentos ao longo de 18 meses, todos aprovados por si, todos por serviços que nunca foram prestados. Devo continuar? Isto é uma armadilha, um ataque coordenado. É uma auditoria. A voz de Pedro era a coisa mais calma na sala. Ricardo Rebelo começou-a antes de morrer. Ele desconfiava que estava a roubar, estava a construir um caso. Tinha uma reunião marcada com o Ministério Público para a semana seguinte à sua morte. Sofia ficou imóvel, completamente imóvel. Não a imobilidade controlada da confiança, a imobilidade congelada de uma mulher ao ouvir algo que pensava estar enterrado para sempre. Isso não é verdade. Ricardo guardava notas manuscritas num diário que deu aos seus advogados testamentários com instruções para o passarem a mim após a execução do seu testamento. Pedro meteu a mão na pasta, tirou uma fotocópia. Esta é a sua caligrafia, autenticada por 3 peritos independentes. Ele levantou-a, não para Sofia, para Lala. Sofia a roubar empresas de fachada, pelo menos 20 milhões de euros, proteger a empresa, proteger a herança de Ana, contactar o Ministério Público. Sofia olhava para o papel. O rosto dela fez algo que eu nunca tinha visto numa pessoa poderosa antes. Esvaziou-se, nem raiva, nem medo, apenas vazio, como se alguém tivesse desligado tudo o que a mantinha a funcionar. Depois voltou. Tudo. Fúria. Ricardo estava senil. Toda a gente sabia. No seu último ano estava confuso, paranoico. Essas notas não significam nada. Os seus médicos discordam. Pedro produziu outro documento. Avaliação cognitiva completa 6 semanas antes da sua morte. Função normal, mente clara, julgamento são. Isto foi planeado. Sofia olhou para mim. Realmente olhou para mim. Não para o meu fato, ou os meus sapatos, ou as minhas mãos calosas. Para mim. Entrou aqui sabendo exatamente o que aconteceria. Entrei aqui esperando que lesse um pedaço de papel. A minha voz era baixa. A senhora escolheu atirá-lo ao chão. Montou-me uma armadilha. Eu apareci. Tudo o que aconteceu depois foi obra sua. A transmissão ao vivo atingiu 200 mil. Os noticiários estavam a pegar na história. Os repórteres estavam a ligar para o hotel. 2 carrinhas de reportagem já estavam lá fora. Sofia virou-se para Ricardo Matos, o homem que estivera ao seu lado durante 7 anos. A sua mão direita, o seu fixer. Ricardo diz-lhes que isto é insano. Ricardo não olhava para ela. Ricardo, ele deu um passo para trás. Ricardo. Sofia. A voz dele era quase inaudível. A conta Apex. Você disse-me que era um acordo de consultoria legítimo. Era. Sofia olhou para ele. O silêncio entre eles disse mais do que qualquer confissão. Ricardo deu outro passo para trás, depois outro. Depois virou-se e caminhou em direção ao elevador. Não correu, não se apressou. Apenas afastou-se com o passo firme de um homem que abandona um navio que sabia que ia afundar há meses. Sofia observou-o ir. Algo estalou na sua expressão. Não remorso, nem culpa. Perda. A perda específica de perceber que a lealdade comprada com dinheiro se evapora no segundo em que o dinheiro está em questão. Mas alguém, disse ela para a sala. A sua voz tremia. Fingiu que não. Mas alguém quer abandonar o navio? Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Ninguém sequer respirou alto. O rádio do sargento Silva chiou. Ele ouviu. O seu rosto mudou. Copiado. Ele olhou para Sofia. Algo nos seus olhos tinha mudado. Senhora, acabo de ser informado que agentes do Ministério Público, da Unidade de Crimes Financeiros, estão no edifício. A mão de Sofia foi para a mesa ao lado dela, e ela segurou-se. Isto é uma armação. Senhora, quero o meu advogado. Não direi mais uma palavra sem Antônio Pereira presente.
Nesse aspecto, tem razão, mas devo informá-la que um mandado federal foi assinado esta tarde. Executaremos uma busca no seu escritório, casa e registros financeiros a partir de amanhã de manhã. A respiração de Sofia mudou, mais rápida, mais curta. O tipo de respiração que acontece quando o corpo entende o que a mente se recusa a aceitar. Isto é político. Alguém está a avisar-me, porque sou uma mulher bem-sucedida, que... Senhora, isto é financeiro. 22 milhões de euros foram movidos através de empresas de fachada ao longo de 18 meses. O rastro documental leva a contas em seu nome. Se tiver uma explicação, gostaríamos de a ouvir. Caso contrário, gostaríamos que nos acompanhasse voluntariamente para interrogatório. Voluntariamente. Por agora. Aquelas duas palavras atingiram mais forte do que qualquer outra coisa dita naquela noite. Por agora. A ameaça implícita, o tic-tac do relógio, o estamos a ser educados, mas não temos de ser. Isso separava uma conversa de uma detenção. Sofia olhou à volta do lobby uma última vez. 200 pessoas, membros da direção que não a olhavam nos olhos, funcionários que desviaram o olhar. Um blogger de tecnologia com um telemóvel que mostrara ao mundo exatamente quem ela era. E eu, João Souza, ali parado, sem exultar, sem sorrir, apenas de pé. Ela odiou isso mais do que tudo, a ausência de vitória nos meus olhos. Se eu tivesse sido presunçoso, ela podia ter me odiado puramente, mas eu parecia cansado, até triste, como se nada daquilo fosse o que eu queria. Acha que ganhou, disse ela. Acho que o desenho da minha filha está rasgado ao meio no meu bolso. Não acho que alguém tenha ganho esta noite. Sofia pestanejou. Por meio segundo, algo humano piscou no seu rosto. Depois desapareceu. Agente Pereira, irei voluntariamente, mas quero que fique registrado que nego todas as acusações. Registrado. A agente Raquel Pereira gesticulou em direção à porta. Sofia endireitou-e de vestido, levantou o queixo, caminhou. Cada passo preciso, cada passo uma performance. Mesmo agora, mesmo caminhando para o fim de tudo, ela performava. Passou por mim, parou. Vai falhar, sussurrou ela. Não sabe a primeira coisa sobre gerir uma empresa. Em 6 meses, vai afundá-la, e todos saberão que o legado de Ricardo Rebelo morreu com um trabalhador de armazém que não conseguiu lidar com isso. Olhei para ela, sem raiva, sem medo, apenas a calma que vem de já ter sobrevivido ao pior que pode acontecer a uma pessoa. Talvez, mas farei isso honestamente, e a minha filha terá orgulho da forma como o fiz. O lábio de Sofia tremeu uma vez. Ela conteve-o, caminhou. A multidão abriu caminho. Ela moveu-se por entre eles como um fantasma através de paredes. Raquel Pereira e os 2 agentes flanquearam-na sem a tocar, ainda não, mas perto. Perto o suficiente para deixar claro o ponto. As portas do lobby abriram-se, flashes de câmaras irromperam lá fora. Sofia Amaral caminhou para uma parede de luz branca e perguntas gritadas, e as portas fecharam-se atrás dela, e ela desapareceu. O lobby exalou. 200 pessoas lembraram-se de repente como respirar, como se mover, como sussurrar. A energia mudou, a tensão escoou pelo chão e foi substituída por algo elétrico e atordoado. O Dr. Henrique Costa foi o primeiro a abordar-me. Ele estendeu a mão novamente. Desta vez, eu apertei-a. Senhor Souza, em nome da direção, quero pedir desculpa pelo que o senhor experimentou esta noite. Ele não fez nada de errado, Dr. Costa. Eu não fiz absolutamente nada. Isso pode ser pior. Margarida Castro juntou-se a eles. O seu tablet estava apertado ao peito, mas os seus olhos eram suaves. Senhor Souza, precisamos discutir os próximos passos. A empresa precisará de liderança imediata. A direção pode lidar com as operações diárias, mas como acionista maioritário, o senhor precisará estar envolvido nas decisões-chave. Pode esperar até amanhã?
Margarida fez uma pausa. Era uma mulher que nunca esperava por nada, mas olhou para mim, para os meus olhos vermelhos, o meu fato amarrotado, a forma como a minha mão continuava a ir para o bolso onde estava o desenho, e acenou com a cabeça. Amanhã. Obrigado. Pedro apareceu ao meu lado, Diana do outro. Os três estavam juntos no meio do lobby, rodeados por centenas de pessoas que agora sabiam exatamente quem eu era. Devíamos ir, disse Pedro baixinho. A imprensa estará cá dentro em minutos. Sim, caminhamos em direção à saída lateral. Um corredor de serviço, menos glamouroso, sem tapete vermelho, mas sem câmaras também. Marta Neves, assistente de Sofia, a jovem que estivera a observar da recepção a noite toda, meteu-se no nosso caminho. A sua máscara estava borrada. Estivera a chorar. Senhor Souza. Parei. Sim. Sou Marta. Eu era a assistente executiva da D. Amaral. Ela apertou uma pasta ao peito. Tenho guardado registros, e-mails, memorandos, coisas que eu sabia que estavam erradas, mas tinha demasiado medo de denunciar. Ela estendeu a pasta. As suas mãos tremiam. Devia ter dito algo mais cedo. Devia tê-lo ajudado quando o senhor entrou pela primeira vez. Eu sabia que havia algo de errado nos contratos da Apex. Sabia que ela estava a esconder coisas, mas tinha medo que ela me destruísse. Peguei na pasta, olhei para ela, depois olhei para Marta. Está a dizer algo agora que conta. A compostura de Marta desmoronou-se. Ela levou a mão à boca, acenou com a cabeça, não conseguiu falar. Diana pôs a mão no ombro de Marta. Precisamos falar amanhã. Traga tudo o que tiver. Marta acenou novamente, afastou-se. Continuamos a andar pelo corredor de serviço, passando por funcionários de cozinha que nos olhavam, por um copeiro que segurava a porta aberta e sussurrou. Boa sorte, amigo. Passamos por tudo. O carro estava à espera lá fora, o mesmo sedã. O motorista de Pedro tinha-o trazido pela parte de trás. Nenhuma imprensa ali, nenhuma câmara, apenas uma rua tranquila e uma noite fria. Parei antes de entrar. Olhei para o hotel. 40 andares de vidro e aço e riqueza. Em algum lugar lá dentro, 500 pessoas estavam sentadas a jantar uma refeição que custava mais do que o meu salário anual. Em algum lugar lá fora, Sofia Amaral estava sentada na parte de trás de um veículo federal, a aprender como era perder tudo. João, a voz de Pedro, gentil. O carro está à espera. Só um segundo. Tirei o telemóvel, liguei para a senhora Teixeira. Olá. Olá, senhora Teixeira. A Bia ainda está acordada? Ela está a esforçar-se muito para ficar acordada. Continua a perguntar por si. Ouviu-se um farfalhar. Depois aquela voz pequena e perfeita que fazia com que todas as coisas terríveis daquela noite encolhessem até nada. Papá? Olá, meu amor, ganhaste. Recostei-me no carro, fechei os olhos, senti o ar frio no rosto e o desenho rasgado contra o peito. Sim, Bia, nós ganhamos. O desenho ajudou, mais do que alguma vez vai saber. Eu disse que tinha magia. O coração tem magia. Pressionei a mão contra o bolso, senti o papel, o rasgão a atravessar o coração de crayon. Sim, meu amor, tem. Vens para casa agora? Agora mesmo. Estarei aí em 40 minutos. Podemos comer gelado? A senhora Teixeira disse que não, porque é hora de dormir. Mas se disseres sim, ela tem de ouvir, porque tu és o papá. Eu ri, o riso verdadeiro, aquele que te abana o peito e te faz lacrimejar os olhos por uma razão completamente diferente. Veremos. Isso significa sim. Isso significa veremos. Vai lavar os dentes? Chego a casa em breve. Ok, papá, sim. Amo-te muito, muito. Amo-te muito, muito também, Bia. Desliguei. Fiquei ali por um momento. Telemóvel numa mão, a outra mão sobre o meu coração. Pedro e Diana esperaram.
Não me apressaram. Tinham aprendido isso sobre mim nos últimos 8 meses. Eu movia-me ao meu próprio ritmo, e as coisas que mais importavam para mim não tinham nada a ver com dinheiro ou poder ou empresas. Entrei no carro. Pedro sentou-se ao meu lado. Diana ficou na frente. O motorista afastou-se do hotel. A cidade deslizou por nós. Luzes e ruído e vida. Tirei do bolso as 2 metades do desenho da Bia. Juntei-as. O rasgão passava pelo grande coração roxo que ela desenhara. Bem através das palavras "Boa sorte, papá". Pressionei as peças com cuidado, alinhei as bordas, segurei-as até que parecessem quase inteiras. Pedro. Sim? Amanhã, depois da reunião da direção, depois da imprensa, depois de tudo. O quê? Preciso parar numa loja, comprar fita cola roxa se houver. Pedro olhou para o desenho rasgado nas minhas mãos, para o coração de crayon dividido em 2, para a caligrafia de 7 anos que dizia tudo sobre o que importava e o que não importava. Tenho a certeza que há, disse Pedro. Bom, o carro atravessava Lisboa, passando pelas torres e pela riqueza e pelo poder, passando por tudo aquilo, em direção ao bairro da Graça, em direção à casa, onde uma menina de 7 anos lavava os dentes, negociava direitos a gelado e esperava pelo pai à porta. Recostei a cabeça na janela, vi a cidade desfocar-se. Pensei em Sofia, na maneira como ela me olhara quando me viu pela primeira vez. Aquele varrer de olhos de meio segundo que desdenhou de tudo o que eu era. Na maneira como rasgara o desenho da Bia como se fosse lixo. Na maneira como dissera conveniente sobre a morte da Ana. Esperei pela raiva, procurei-a. Não estava lá. Apenas um cansaço pesado e doloroso. E por baixo disso, algo que eu não sentia há 2 anos. Algo que parecia o chão novamente sólido sob os meus pés. Algo que parecia uma promessa cumprida. O carro atravessou a ponte para o bairro da Graça. Os edifícios ficaram mais curtos. As ruas mais silenciosas. A casa mais perto. Eu segurava as 2 metades do desenho juntas e não as soltava. Bia estava a dormir no sofá quando entrei. A senhora Teixeira cobrira-a com a velha manta azul. Aquela com as bordas desfiadas que a Bia se recusava a deitar fora porque a mamã comprou. O SpongeBob ainda passava na televisão com o volume baixo. Uma taça de cereais meio comida estava na mesa de centro ao lado de um novo desenho. Tinta molhada desta vez, não crayon. 2 bonecos de pau sob um sol amarelo. Eu e o papá em letras grandes e trêmulas. A senhora Teixeira levantou-se da cadeira da cozinha. Olhou para o meu rosto e soube que fora mal, complicado. Ela esperou até as 9h30. Lutou muito. Perdeu por volta das 9h32. Ajoelhei-me ao lado do sofá. A boca da Bia estava aberta. Uma meia calçada, outra descalça. Adormecera a segurar uma caneta roxa, e havia uma mancha na sua bochecha. Toquei-lhe no cabelo, gentilmente, da maneira como se toca em algo que se tem pavor de perder. João, a senhora Teixeira tinha o casaco vestido. Aconteça o que acontecer esta noite, essa criança pensa que és um super-herói. Não te esqueças disso quando o mundo ficar ruidoso amanhã. Obrigado, senhora Teixeira. Ficas a dever-me um gelado. Ela negociou forte. Saiu. A porta fechou-se com um clique. Sentei-me no chão ao lado do sofá e ouvi a minha filha respirar. O meu telemóvel tinha 47 chamadas não atendidas. Desliguei-o. Tirei as 2 metades do desenho da Bia do bolso, fui para a cozinha. Encontrei fita cola na gaveta dos trecos, a transparente normal. Alinhei as peças cuidadosamente no balcão. O rasgão atravessava o coração, o dele papá, a capa do boneco super-herói. Colei-o devagar, frente e verso. Pressionei as bordas para ficarem planas. Não estava perfeito. Podia-se ver o rasgão. O coração estava torto agora,
ligeiramente descentrado de onde o papel se tinha esticado, mas aguentava-se. Coloquei-o no frigorífico, mesmo ao lado da nova pintura. 2 desenhos lado a lado, um perfeito, um partido e remendado. De alguma forma, o partido significava mais. Levei a Bia para a cama. Ela mexeu-se. Papá, estou aqui. Vieste para casa? Estou em casa, meu amor. Gelado. Amanhã, prometo. Foi isso que disseste da última vez. Desta vez é a sério. Ela adormeceu novamente em 30 segundos, da maneira como só as crianças conseguem dormir. Completamente sem negociações, sem o peso de tudo a apertar o interior do crânio. Sentei-me na beira da cama dela por muito tempo, a observá-la, a perguntar-me o que ela pensaria quando descobrisse. Quando o mundo lhe contasse que o pai era dono de uma empresa que valia milhares de milhões, que a mãe era secretamente uma herdeira, que tudo na nossa vida pequena e tranquila fora construído sobre um segredo. Eu contaria a ela mesmo, antes que as notícias o fizessem, antes que os amigos da escola repetissem o que os pais diziam ao jantar, antes que a internet transformasse a nossa família numa história. Mas não esta noite. Esta noite ela era apenas Bia e eu era apenas papá. Dormi no sofá, não me preocupei em trocar de roupa, acordei às 5 hoje como sempre. Corpo treinado por anos de turnos de armazém. Por 3 segundos, o apartamento estava normal. Máquina de café, luz da manhã, mochila da Bia junto à porta. Depois o meu telemóvel ligou-se e o mundo irrompeu. 212 chamadas não atendidas. A caixa de correio de voz estava cheia de mensagens de números que não reconhecia. Pedro tinha enviado 14 mensagens, cada uma mais urgente que a anterior. Diana tinha enviado uma. Liga-me antes de ligares à televisão. Liguei à televisão. O meu rosto encheu o ecrã. As imagens do lobby, Sofia a arrancar a minha pasta, papéis a voar. O desenho a ser rasgado. Eu de joelhos. O pivô dizia o meu nome como se o tivesse dito a noite toda, como se agora pertencesse a todos. João Souza, um supervisor de armazém do bairro da Graça e pai solteiro, foi revelado na noite passada como o proprietário maioritário da TechVertice Holdings, uma empresa de tecnologia de 6,2 mil milhões de euros. Mudei de canal. Mesma história. Mudei novamente. O mesmo. Todas as redes, todos os pivôs, todos os ângulos. Desliguei. Papá, por que é que estás na televisão? Bia estava no corredor de pijama, cabelo desgrenhado, a segurar o elefante de peluche que tinha desde os 3 anos. O meu peito apertou. Ainda não. Eu não estava pronto. Mas ela estava ali e estava a perguntar, e eu prometi a Ana que nunca mentiria a ela. Vem sentar-te comigo, Bia. Ela subiu para o sofá, aninhou-se debaixo do meu braço, ainda quente do sono. Sabes como a mamã costumava falar do avô Ricardo? Aquele que nunca conheci? Sim, aquele que nunca conheceste. Bem, o avô Ricardo tinha uma empresa grande, muito grande. E quando ele morreu, deixou-a para a mamã. E quando a mamã morreu, deixou-a para nós. Bia olhou para mim, a processar 7 anos de idade, a fazer contas que não deviam pertencer à cabeça de uma criança de 7 anos. Então, nós temos uma empresa? Temos. É uma boa empresa? Vai ser. Tenho de ir trabalhar? Eu ri. O som surpreendeu-me. Não, meu amor. Tens de ir para a escola. Mas algumas coisas vão mudar. As pessoas podem reconhecer-nos. Os jornalistas podem aparecer. As crianças na escola podem dizer coisas. Que tipo de coisas? Todo o tipo. Algumas simpáticas, outras não. Bia pensou nisso com a cara séria. A mesma cara que fazia quando decidia entre chocolate e baunilha. Se eles forem maus, posso dizer-lhes que o meu papá venceu a senhora má na televisão? Não venci ninguém, Bia. Apenas disse a verdade. É isso que os super-heróis fazem. Puxei-a para mais perto, beijei o topo da cabeça dela. Papá! Sim.
O meu desenho está no frigorífico. Aquele que te dei, mas está com fita cola. Sim, rasgou-se. A senhora Má rasgou? Hesitei. Sim. Bia escorregou do sofá, caminhou até o frigorífico, ficou na ponta dos pés, olhou para ele, passou o dedo pela linha da fita cola. Está bem, disse ela. O quê? Está bem que esteja rasgado. Ainda se consegue ver o coração e tu colaste-o, então significa que o consertaste. É isso que os papás fazem. Ela virou-se. Eles consertam as coisas. Sentei-me no sofá com o meu fato de funeral amarrotado, num apartamento no bairro da Graça que custava 1.800 euros por mês. E a minha filha de 7 anos, na ponta dos pés, de pijama do SpongeBob, ensinou-me algo que nenhuma sala de reuniões jamais poderia. As coisas partidas ainda funcionam. Basta mantê-las unidas. A conferência de imprensa era às 2 da tarde. Pedro veio buscar-me ao meio-dia. O mesmo sedã. Diana já estava no banco da frente com 2 cafés e uma mala de roupa. Trouxemos-te um fato. Tenho um fato. João, estás a usar esse fato há 14 horas. Já esteve num chão de mármore e num sofá. Precisas de um fato novo. Vou usar este. Diana e Pedro trocaram um olhar. Ele vai usar este, disse Pedro. Está bem. Pelo menos deixa-me passá-lo a vapor. Podes passá-lo a vapor. Conduzimos até Lisboa. O edifício estava cercado. Repórteres, equipas de câmara, carrinhas de satélite. A polícia tinha montado barricadas. Olhei pela janela e senti o estômago dar um nó. Quantos? Todas as grandes agências, mais umas 50 equipas internacionais. És a notícia número 1 em todo o mundo. Eu carrego caminhões. Carregavas caminhões. Passado. Diana entregou-me uma pasta de briefing. Aqui está o que precisas de saber para hoje. A direção reúne-se a 1. Vai sentar-te à cabeceira da mesa. Patrícia Pires demitiu-se da presidência esta manhã. Por quê? Culpa. Ela sabia dos gastos de Sofia, mas não pressionou o suficiente. Está a colaborar com o Ministério Público. Vai para a cadeia? Provavelmente não, mas a carreira dela acabou. O carro entrou na garagem subterrânea. A segurança encontrou-nos. Segurança a sério desta vez. Pessoas que trabalhavam para mim. Embora esse conceito ainda soasse como uma língua estrangeira na minha boca. Subimos no elevador até o 47º andar. As portas abriram-se e eu entrei num corredor ladeado de pessoas. Funcionários, centenas deles parados dos 2 lados. Silencioso no início, depois alguém começou a aplaudir, depois todos. Atravessei, acenei com a cabeça, tentei sorrir. Uma mulher da contabilidade estendeu a mão e apertou a minha. Um jovem engenheiro deu-me um polegar para cima. Um homem mais velho da manutenção, 60 e tal, barba grisalha, levantou uma placa feita à mão. Bem-vindo à casa, patrão. Parei à frente dele, li a placa. Qual é o seu nome? Francisco. Francisco Duarte. Estou cá há 31 anos. Comecei quando o Ricardo ainda estava a gerir as coisas de uma garagem. Conhecia o Ricardo? Conhecia-o bem. Bom homem. Teria orgulho do que fizeste ontem à noite. Não fiz muito. Levantaste-te neste edifício. Isso tem sido raro ultimamente. Francisco baixou a placa. Não deixes que te mudem, filho. Os fatos lá de cima têm uma forma de fazer as pessoas boas esquecerem quem são. Apertei a sua mão. Vou lembrar-me disso, Francisco. A sala de reuniões era enorme. Uma mesa longa, 12 cadeiras. Eu tinha-a visto em fotos que Diana me mostrou durante o treino. Mas as fotos não captavam o peso da sala, a história, as decisões tomadas ali. Vidas afetadas, fortunas construídas e destruídas. A minha cadeira estava à cabeceira. Sentei-me. O couro estalou. Os meus pés tocaram o chão. Isso era bom. Eu tinha me preocupado absurdamente que fosse demasiado alto,
que os meus pés ficassem a balançar como os de uma criança. Os membros da direção entraram. Dr. Henrique Costa sentou-se primeiro, depois Margarida Castro, depois os outros, um por um. O lugar de Gerald Fonseca estava vazio. Tinha se demitido durante a noite. Outros dois também tinham ido embora, aliados de Sofia a fugir antes que a investigação os alcançasse. 9 membros da direção permaneceram. Eles olharam para mim. Eu olhei para eles. Não vou fingir que sei o que estou a fazer, disse eu. A sala ficou tensa. Isso não estava em nenhum guião que Diana tivesse escrito. Há 8 meses, eu estava a carregar caminhões num turno noturno. Chegava a casa às 6 da manhã e fazia o almoço da minha filha para a escola. Essa era a minha vida. Era pequena e era difícil, e era minha. Ele fez uma pausa. Agora estou sentado nesta cadeira e sei que a maioria de vocês está a pensar a mesma coisa que Sofia pensou ontem à noite. Que eu não pertenço aqui. Que um trabalhador de armazém não pode gerir uma empresa de 6 mil milhões de euros. Ninguém falou, ninguém se mexeu. Vocês podem ter razão. Não tenho um MBA, não fui a Stanford. Nunca li um relatório de lucros trimestrais que não tivesse de pesquisar metade das palavras no Google. Olhei para cada um deles. Sei o que é trabalhar 60 horas por semana e ainda não conseguir pagar a renda. Sei o que é explicar a uma menina de 7 anos porque não podemos consertar o aquecimento este mês. Sei o que é ser olhado da maneira como Sofia me olhou ontem à noite. Só champoniste, como se eu fosse menos, como se eu não contasse. Inclinei-me para a frente. 53% das pessoas que trabalham neste edifício ganham menos de 60 mil euros por ano. Andam de metro. Preocupam-se com as compras. São muito mais parecidas comigo do que com Sofia. E durante 3 anos, a pessoa que geria a empresa deles estava a roubar-lhes. A caneta de Margarida Castro parou de se mover. Então, aqui está o que vai acontecer. Vou aprender rápido. Diana Santos servirá como CEO interina. Pedro Lemos supervisionará a transição legal. Vou cometer erros. Quando o fizer, espero que me digam. Não educadamente, mas diretamente. Eu não sou Sofia. Não preciso de pessoas que concordem comigo. Preciso de pessoas que me digam quando estou errado. Recostei-me. Mas vou deixar uma coisa clara. Esta empresa pertence à minha filha. Tudo o que faço aqui, cada decisão é por ela, pelo futuro dela. Se isso não for suficiente para vocês, a porta está ali mesmo. Ninguém se moveu em direção à porta. Henrique Costa falou primeiro. Senhor Souza, faço parte desta direção há 11 anos. Essa é a coisa mais honesta que alguém disse nesta mesa. Margarida acenou com a cabeça. O que precisa de nós? Uma auditoria completa. Cada contrato, cada pagamento, cada negócio em que Sofia tocou. Quero saber para onde foi cada euro. Isso vai levar meses. Então começamos hoje. A reunião da direção durou 3 horas. Eu ouvia mais do que falava. Fazia perguntas para as quais Diana me tinha preparado e perguntas para as quais não. Algumas eram perspicazes, outras eram básicas. Não fingia saber coisas que não sabia. Quando acabou, Margarida parou-me à porta. Senhor Souza. João. A sua mulher, Ana. Nunca a conheci, mas Ricardo falava dela às vezes, tarde da noite, depois de reuniões difíceis. Ele dizia, a minha Ana teria feito diferente. Eu nunca entendi o que ele queria dizer. O que acha que ele queria dizer agora? Margarida olhou para a sala de reuniões, para as cadeiras vazias, para o peso de tudo o que tinha corrido mal. Acho que ele queria dizer que ela se teria importado com as pessoas, não apenas com os números. Acho que é isso que o senhor também vai fazer. Vou tentar. Isso é suficiente por agora. A conferência de imprensa foi um borrão. 50 jornalistas, câmaras, microfones. Eu estava no púlpito. O mesmo fato amarrotado.
sem teleprompter, sem redator de discursos, apenas um homem com um pedaço de papel que tinha escrito na viagem de carro. O meu nome é João Souza. Sou um pai solteiro do bairro da Graça. Ontem, entrei num hotel e disseram-me que não pertencia lá. A mulher que geria a empresa da minha família rasgou o desenho da minha filha e atirou os meus documentos ao chão. Ergui o desenho colado, o coração roxo de Bia, o rasgão visível através da fita cola transparente. A minha filha fez isto. Ela tem 7 anos. Ela pôs um coração nele porque me ama. Uma mulher que gere uma empresa de 6 mil milhões de euros achou que isto era lixo. Ele disse isso no púlpito. Não é lixo. É a coisa mais valiosa que possuo. Mais valiosa do que esta empresa. Mais valiosa do que qualquer certificado de ações ou documento de fundo, porque uma criança o fez com amor. E o amor é a única coisa que não se pode roubar, falsificar ou comprar. Olhei para as câmaras. Sofia Amaral enfrentará a justiça. O Ministério Público está a fazer o seu trabalho. Esta empresa vai recuperar. Mas quero dizer algo a todos os pais que trabalham em 2 empregos. A todos os pais solteiros que comem cereais ao jantar para que os seus filhos possam ter uma refeição decente. A todas as pessoas que já entraram numa sala e sentiram que não pertenciam. A sua voz era firme, baixa, como sempre era quando eu falava algo com grande significado. Não são menos, não são invisíveis. E o desenho a crayon dos vossos filhos vale mais do que cada taça de champanhe em cada hotel de Lisboa. Recuei. A sala irrompeu, perguntas gritadas, câmaras a piscar. Pedro pegou no microfone. O senhor Souza não responderá a perguntas. Ele tem de ir buscar a filha à escola. Aquela frase faria todas as manchetes à noite. No carro, a caminho da Escola Básica 42 no bairro da Graça, afrouxei a gravata, recostei-me, fechei os olhos. Fizeste bem, disse Diana do banco da frente. Falei demais. Falaste exatamente o suficiente. O meu telemóvel vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Senhor Souza, aqui é Francisco Duarte da manutenção. Só queria dizer que Ricardo teria orgulho. Não deixes que os fatos te mudem. PS. O desenho da sua filha já está emoldurado na sala de convívio dos funcionários. Alguém imprimiu a foto da conferência de imprensa. Espero que esteja tudo bem. Respondi. Está tudo bem, Francisco. Diz-lhes que agradeço. O carro parou em frente à Escola Básica 182 às 15h15. O sino ainda não tinha tocado. Saí e fiquei junto à vedação com os outros pais. Alguns reconheceram-me, olharam, sussurraram. Ignorei. O sino tocou. As crianças saíram, mochilas a saltar, sapatos desamarrados, um caos controlado. Bia irrompeu pela porta, viu-me, correu. Papá! Bateu-me em alta velocidade, braços à volta da minha cintura, rosto enterrado no meu estômago. Olá, meu amor. Vieste. Eu venho sempre. A D. Patrícia mostrou à turma uma foto tua nas notícias. Ela disse que foste corajoso. O Rui disse que eras famoso. Eu disse que eras apenas o meu pai. Apenas o teu pai. Essa é a melhor coisa que sou. Ela recuou, olhou para mim. Algo no rosto dela tinha mudado. Não muito, apenas um piscar. A consciência de que o mundo era maior e mais estranho e mais complicado do que ela pensara ontem. Papá, estamos ricos agora. Ajoelhei-me ao nível dos olhos. Temos dinheiro, Bia, muito. Mas isso não nos torna diferentes. Eu ainda vou fazer o teu almoço. Tu ainda vais fazer os teus trabalhos de casa. Nós ainda vamos ser nós. Podemos ser nós congelado. Ri, peguei nela, pus-a nos meus ombros. Ela agarrou o meu cabelo para se equilibrar, como sempre fazia. Sim, meu amor, podemos ser nós congelado. Caminhamos até a mercearia da esquina. O Sr. Álvares, atrás do balcão, levantou os olhos do seu jornal,
Viu o meu rosto, olhou para o jornal, olhou para mim novamente. Souza, és o tipo da... 2 cones de baunilha, por favor. O senhor Álvares olhou por mais um segundo, depois encolheu os ombros. Serviu o gelado. 3,50. Paguei. Troco exato, como sempre fazia. Sentamo-nos no banco lá fora, o cone da Bia a escorrer pelos dedos. O meu a derreter porque me esqueci de comê-lo. Demasiado ocupado a observá-la. Papá, sim. Ainda tens medo? Pensei nisso, nas reuniões da direção de amanhã e nas investigações do Ministério Público e no mundo que agora sabia o meu nome. Em Sofia Amaral, numa cela federal, e Ricardo Matos a fazer acordos com os procuradores. Nos 60.000 funcionários cujas vidas dependiam das decisões que eu tomaria numa mesa onde me sentara pela primeira vez há 3 horas. Um pouco. Está tudo bem. Medo significa coragem, a mamã disse. A mamã tinha razão. A mamã tinha sempre razão. Sim, tinha. Bia lambeu o cone, chutou os pés contra o banco. Um momento perfeitamente comum num dia perfeitamente extraordinário. O meu telemóvel vibrou. Ignorei-o. Quem quer que fosse a direção, a imprensa, o Ministério Público, o mundo inteiro podia esperar. Neste momento, um homem estava a comer gelado com a sua filha num banco no bairro da Graça. E isso importava mais do que tudo. A mancha de gelado na t-shirt da Bia ainda lá estava quando a deitei na cama naquela noite. Baunilha, um círculo perfeito na gola da sua t-shirt roxa preferida. Ela discutira comigo sobre mudá-la. É a minha t-shirt de batalha agora, papá. Como o teu fato de batalha. Não discuti. Puxei os cobertores. Meti o elefante de peluche debaixo do braço dela. Papá. Sim. Amanhã, podes fazer as panquecas com caras? Aquelas com os olhos de mirtilo e o sorriso de banana. Tu esqueces sempre o sorriso de banana. Não vou esquecer. Prometo. Prometo. Ela adormeceu em 30 segundos, da maneira como só as crianças conseguem dormir. Completamente sem negociação, sem o peso de tudo a apertar o interior do crânio. Sentei-me no chão, à porta do quarto dela, por 20 minutos, sem pensar, apenas sentado, deixando o silêncio do apartamento fazer o que o silêncio faz quando finalmente paramos de fugir dele. O meu telemóvel estava no balcão da cozinha. Deixei-o lá de propósito. O zumbido tornara-se uma espécie de batimento cardíaco, constante, urgente, exigente. Podia ouvi-lo a vibrar contra o laminado do corredor. Levantei-me, fui até a cozinha, peguei nele. 106 novas mensagens, 38 chamadas perdidas, 3 mensagens de voz de Pedro marcadas como urgente. Uma mensagem de Diana que dizia: data do julgamento marcada. Liga-me. E um e-mail de um endereço que não reconheci. Assunto: de Sofia Amaral. Olhei para ele com o polegar a pairar. Abriu. Senhor Souza, o meu advogado aconselhou-me a não escrever isto. Estou a te escrever na mesma. Não vou pedir desculpa por ter acreditado que era uma fraude. Passei 20 anos em salas onde as pessoas mentem sobre quem são para conseguir o que querem. Assumi que era um deles. Enganei-me. Mas vou pedir desculpa pelo desenho. Tenho pensado nisso desde que me trouxeram para cá. A maneira como pegou nas peças, a maneira como as segurou. Não vi um vigarista naquele momento. Vi um pai e rasguei a arte da filha dele e atirei-a aos seus pés. O meu próprio pai partiu quando eu tinha 9 anos. Ele levou tudo. Deixou a minha mãe sem nada. Ela limpou escritórios durante 16 anos para me manter na escola. Passei a vida inteira a certificar-me de que nunca seria impotente como ela. E na noite passada olhei para si, um pai que me lembrou de tudo de onde eu vim. E eu castiguei-o por isso. Isso não desculpa o que fiz. Nada o desculpa. Mas eu queria que soubesse que a mulher que rasgou aquele desenho entende agora, nesta cela, o que custa destruir algo que uma criança fez com amor. Vou para a prisão. Mereço-o. Dirige a empresa melhor do que eu.
Não será difícil. S. Amaral. Li-o 2 vezes, depois fechei o telemóvel, pousando-o virado para baixo no balcão. Não sabia o que sentir, então não tentei. Apenas fiz o almoço de amanhã. Pão com manteiga de amendoim e geleia, fatias de maçã. Uma nota num guardanapo. És o meu raio de sol. Com amor, papá. A mesma nota que escrevia todos os dias. O mesmo almoço que tinha embalado 1000 vezes. Algumas coisas não mudam. Esse era o ponto. O Ministério Público fez uma busca na casa de Sofia 3 dias depois, às 6 da manhã. Agentes de Gabardini, caixas a serem levadas durante horas. O seu ex-marido tinham se separado há 2 anos, mas nunca finalizaram o divórcio. Observava do outro lado da rua com o seu próprio advogado. A busca durou até ao meio-dia. Encontraram tudo o que Pedro dissera que encontrariam e mais. Contas offshore, registros de empresas de fachada, e-mails a detalhar cada transação fraudulenta, um diário pessoal onde Sofia registrara os seus roubos com a precisão meticulosa de alguém que nunca acreditara que seria apanhada. Montante total roubado: 23,4 milhões de euros, mais do que a estimativa original. Parte disso tinha sido canalizada para imóveis pessoais. Uma casa na Comporta, um apartamento no Funchal, ambos comprados sob nomes de empresas que remontavam a Sofia através de uma cadeia de documentos que demorou 3 semanas aos contabilistas federais a desvendar. Ricardo Matos tornou-se testemunha da acusação em 48 horas. Sentou-se numa sala com 2 agentes do Ministério Público e um procurador e deu-lhes tudo. Nomes, datas, números de contas. Ele fora a mão direita de Sofia durante 7 anos e tinha guardado registros da maneira como um homem guarda registros quando sabe que o navio pode afundar. Ela disse-me que era reestruturação, disse Ricardo na sua declaração. Contabilidade criativa, otimização fiscal. Acreditei nela durante os primeiros 2 anos. Depois disso, não acreditei nela, mas fiquei porque ela me pagava 400 mil euros por ano e eu tinha uma hipoteca. O procurador perguntou: já alguma vez considerou denunciar a fraude? Ricardo olhou para a mesa. Todos os dias, e todos os dias eu decidia que o meu conforto era mais importante do que fazer a coisa certa. O que mudou? Um homem de fato barato ficou num lobby de hotel e recusou-se a ir embora. E uma mulher que me pagava 400 mil euros por ano rasgou o desenho da filha dele. E percebi que tinha estado ao lado daquela mulher durante 7 anos. E eu não era diferente. Eu não assistia aos depoimentos. Diana manteve-me informado. Pedro tratou da coordenação legal com o Ministério Público. O meu trabalho era a empresa. E durante as primeiras 6 semanas, a empresa quase me quebrou. Reuniões da direção que duravam 5 horas. Relatórios financeiros que lia 3 vezes para entender. Chamadas de conferência com investidores que queriam garantias de que um trabalhador de armazém não afundaria as suas ações. Tropecei muito. Na segunda semana, aprovei um contrato sem ler a cláusula de responsabilidade. Diana apanhou-o antes de ser assinado, mas o erro custou-lhes 2 dias de renegociação e a confiança de um membro da direção. Não podes assinar coisas que não leste, disse Diana sem raiva. Direta. Eu sei, fiquei sobrecarregado. Vais ficar sobrecarregado novamente, está bem. Mas vai mais devagar. Faz perguntas. Ninguém espera que saibas tudo. Esperam que sejas honesto sobre o que não sabes. Melhorei semana após semana. Não porque de repente entendi as finanças corporativas, mas porque entendi as pessoas. 30 anos de turnos noturnos e pisos de armazém, reuniões de paz e fazer as coisas funcionarem com nada me deram algo que nenhum MBA poderia. A capacidade de ouvir o que as pessoas não diziam, de saber quando alguém estava com dificuldades. Porque eu estivera com dificuldades a vida inteira. Caminhei pelos pisos, todos os pisos, falei com os funcionários,
Não com os executivos, com os funcionários. A mulher da sala de correio que ali trabalhava há 22 anos e nunca lhe tinha sido pedida sua opinião sobre nada. O segurança que estivera na gala naquela noite e se sentiu mal por não ter intervindo. O jovem programador que reportara uma preocupação sobre os contratos da Apex aos recursos humanos há 8 meses e lhe fora dito para não se meter onde não era chamado. O que aconteceu quando denunciou? Perguntei. Nada. Os RH disseram que iriam investigar. Nunca o fizeram. O que teria querido que acontecesse? Queria que alguém ouvisse, é tudo. Apenas ouvir. Eu reestruturei o programa de denúncias naquela semana. Denúncias anônimas, revisão independente, proteção garantida. Puse Francisco Duarte, o homem da manutenção que levantara a placa de boas-vindas, no comitê consultivo dos funcionários. Eu, dissera Francisco, eu conserto ares condicionados. Está cá há 31 anos, conhece este edifício melhor do que ninguém. Preciso de pessoas que me digam a verdade, não pessoas que me digam o que quero ouvir. Pode não gostar da verdade. Nunca gosto, é assim que sei que é verdade. O julgamento começou 4 meses depois da gala. Tribunal Federal, centro de Lisboa. Média por todo o lado. Sentei-me na galeria. Não na primeira fila. Terceira fila. Calado. Eu não queria que isto fosse sobre mim. Sofia entrou de uniforme de prisão. Ela tinha envelhecido, não apenas fisicamente. Algo por trás dos seus olhos tinha escurecido. O fogo ainda lá estava. Sempre estaria lá, mas queimava de forma diferente agora. Para dentro em vez de para fora. Ela viu-me. Os nossos olhos encontraram-se por 2 segundos. Ela acenou com a cabeça, mal perceptível. Acenei de volta. O julgamento durou 2 semanas e meia. A acusação foi metódica. Cada transação documentada, cada empresa de fachada rastreada, cada euro contabilizado. Ricardo Matos testemunhou durante 6 horas. Marta Neves, ex-assistente de Sofia, testemunhou durante 3, produzindo e-mails e memorandos internos que não deixaram margem para dúvidas. A defesa de Sofia argumentou o desespero. Uma mulher que viera do nada, que tinha lutado para chegar ao topo, que tinha tomado más decisões sob pressão. O seu advogado pintou o quadro de uma mulher que se fizera a si mesma e que perdera o rumo. O júri não acreditou. Não se criam acidentalmente 6 empresas de fachada e se canalizam 23 milhões de euros através de contas bancárias das Caraíbas. Testemunhei no 8º dia. Usei o mesmo fato azul marinho, com o desenho colado no bolso. Contei a história simplesmente. A gala, a humilhação, o desenho. Não embelezava, não dramatizava. Respondia a cada pergunta com a precisão calma de um homem que passara a vida a ser subestimado e que aprendera que a verdade não precisa de decoração. O advogado de defesa tentou abalar-me. Senhor Souza, não é verdade que entrou na gala sem um convite formal? Sim. E não é verdade que se recusou a sair quando lhe pediram? Recusei-me a sair antes que alguém revisse os meus documentos. Sim. Então, pode entender por que a de Amaral o poderia ter percebido como uma ameaça. Olhei para ele. Eu peso 77 quilos e estou num fato de 4 anos. Ela tinha 2 seguranças, 300 convidados e um edifício cheio de pessoal. Se ela se sentiu ameaçada por mim, isso diz mais sobre ela do que sobre mim. A defesa não teve mais perguntas. Culpada. Todas as 19 acusações. O porta-voz do júri leu cada uma, e cada uma aterrou no tribunal como um prego a ser martelado na madeira. Sofia permaneceu imóvel durante todas elas. Não estremeceu, não chorou, apenas permaneceu de pé. A sentença chegou 3 semanas depois. Juíza Maria Henriques, 61 anos, conhecida por ser justa e implacável em igual medida. D. Amaral. A senhora roubou 23,4 milhões de euros de uma empresa que lhe foi confiada. Explorou a morte do seu fundador.
Tentou vitimar o seu herdeiro. Não mostrou remorso até a detenção. Sofia permaneceu de pé, o seu advogado ao seu lado. Condeno-a a 28 anos de prisão federal, elegível para liberdade condicional em 18. Os joelhos de Sofia cederam. O seu advogado segurou-lhe o braço. Ela equilibrou-se, endireitou-se, olhou para a juíza. Obrigada, meritíssima. 2 palavras. O tribunal murmurou. Sofia virou-se, caminhou em direção à porta onde os guardas esperavam. Ela passou pela minha fila, parou. Tome conta daquele desenho, disse ela. Farei. Ela continuou a andar. Os guardas flanquearam-na. A porta fechou-se. Ela desapareceu. Fora do tribunal, os repórteres aglomeraram-se. Eu estava nos microfones. O mesmo fato, a mesma calma. A justiça foi feita hoje. Não porque Sofia Amaral vai para a prisão, mas porque o sistema funcionou. Os funcionários da TecVertice merecem uma empresa que seja honesta. A minha filha merece uma herança que seja limpa. E Ricardo Rebelo merece saber que o seu legado está em boas mãos. Fiz uma pausa, olhei diretamente para as câmaras. Quero dizer mais uma coisa. A cada pai que trabalha num turno duplo neste momento, a cada pai solteiro que come cereais ao jantar para que o seu filho possa ter a refeição decente, a cada pessoa que alguma vez entrou numa sala e sentiu que não pertencia. Ergui o desenho colado, o coração roxo da Bia, o rasgão visível, a fita cola transparente a segurá-lo. Isto é a coisa mais poderosa do mundo. Não o dinheiro, não um título, não um escritório de canto, o amor de uma criança. É inquebrável. Mesmo quando alguém o rasga, podemos uni-lo novamente e ele ainda funciona. O coração ainda se aguenta. Guardei o desenho no bolso. Vão para casa. Abracem os vossos filhos. Isso é tudo o que importa. Afastei-me, sem mais perguntas, sem mais câmaras. Apenas um homem de fato barato a descer os degraus do tribunal. Pedro esperava no carro. A imprensa quer mais. A imprensa já tem o suficiente. A direção quer discutir o lançamento da fundação amanhã. Diana precisa que revejas os... Pedro, sim? Vou buscar a minha filha. Depois vamos à mercearia para comprar gelado. Depois vamos para casa. Tudo o resto pode esperar. Pedro abriu a porta do carro. Não argumentou. A Fundação Ana Rebelo Souza foi lançada um mês depois. 30 milhões de euros, não 50. Eu não acreditava em anúncios que pareciam performances. 30 milhões alocados especificamente para apoio jurídico gratuito para pais solteiros, subsídios para cuidados infantis, bolsas de estudo, programas de literacia financeira. Cada euro rastreado, cada programa medido. Sem empresas de fachada, sem contabilidade criativa. Apenas dinheiro a ir para onde deveria ir. Não dei o meu nome à fundação. Dei o nome da mulher que começou tudo ao afastar-se de uma fortuna porque queria uma vida que fosse real. O primeiro subsídio foi para um pai solteiro no bairro de Campolide. 2 filhos. Turno da noite numa fábrica de automóveis. O seu senhorio estava a despejá-lo porque ele tinha falhado um mês de renda enquanto o seu filho estava no hospital. A fundação cobriu 6 meses de renda, as despesas médicas e um advogado que garantiu a anulação do despejo. Liguei-lhe pessoalmente. Senhor Souza, não sei o que dizer. Não tem de dizer nada, apenas vá para casa para os seus filhos. Como é que pago isto de volta? Não paga. Um dia, quando puder, ajuda outra pessoa. É assim que funciona. Passou-se um ano. As ações da TecVertice subiram 31%. As receitas cresceram. A satisfação dos funcionários atingiu os números mais altos da história da empresa. O comitê consultivo dos funcionários, onde Francisco Duarte estava a implementar 23 mudanças de política. Todas pequenas, todas significativas. Licença parental mais longa, creches subsidiadas, um fundo para funcionários que enfrentavam emergências. Eu ainda ia de metro para o trabalho 3 dias por semana.
Mudei-me não para uma mansão, mas para uma casa no mesmo bairro. 3 quartos, um quintal. A Bia tinha um baloiço de pneu e um cão chamado Biscoito que comia sapatos. Eu ainda lhe fazia o almoço todas as manhãs. Pão com manteiga de amendoim e geleia, fatias de maçã, uma nota num guardanapo. O desenho colado estava pendurado no meu escritório. 47 Escape to andar, mesmo ao lado da janela onde Lisboa se estendia lá embaixo. Os visitantes viam-no imediatamente. Alguns perguntavam sobre ele. A maioria não precisava. Já tinham visto o vídeo. Sabiam. Ao lado dele, moldurado, estava um novo desenho. Bia fizera-o no aniversário de 1 ano. 3 bonecos de pau desta vez. Um alto, um pequeno e um com asas a flutuar por cima deles. Papai e Bia e mamã no céu. O coração era ainda maior desta vez. Ocupava 1/4 da página. Eu estava no meu escritório quando a chamada chegou. 1 ano e 2 meses depois da gala, Diana bateu à porta. Há um homem cá embaixo. A segurança sinalizou. Não está em nenhuma lista. Ele diz que precisa de o ver. Quem é? Não diz o nome. Apenas diz que conduziu 4 horas e não vai embora até falar consigo. Que aspecto ele tem? 30 e poucos anos, botas de trabalho, a segurar uma pasta. Fiquei imóvel. Deixa-o subir. O homem que entrou no meu escritório tinha 36 anos, hispânico, mãos calosas, tinta nos jeans. Segurava uma pasta da maneira como eu segurara a minha naquela noite na gala. Apertada como se contivesse algo precioso e frágil e facilmente destruído. Senhor Souza, o meu nome é Carlos Silva. Sou pintor de casas no Seixal. Também sou o único herdeiro de uma empresa de fabrico que o meu avô construiu. O meu tio tem estado a geri-la há 8 anos. Ele tem andado a roubar dela. Toda a gente me diz que não posso lutar contra ele porque não sou ninguém. Sou apenas um pintor. Carlos estendeu a pasta. A sua mão tremia. Assisti ao seu vídeo, aquele da gala. Assisti 40 vezes e pensei, se um trabalhador de armazém pode entrar numa sala cheia de bilionários e recuperar o que é seu, talvez um pintor de casas também possa. Peguei na pasta, abria, olhei para os documentos. Um padrão familiar, papéis de fundo, irregularidades financeiras, um legado familiar a ser devorado por alguém que se julgava intocável. Olhei para Carlos, vi-me a mim próprio 12 meses antes, assustado, sobrecarregado, parado numa porta com tudo a perder. Senta-te, Carlos, você vai ajudar-me. Farei melhor do que isso. Peguei no meu telemóvel. Pedro, preciso de ti aqui em cima. E liguei para Diana. Temos trabalho a fazer. Voltei-me para Carlos. Você não é ninguém e o seu tio acabou de ficar sem tempo. Carlos sentou-se e exalou o som de um homem a largar algo que carregava sozinho há anos. Naquela noite fui buscar a Bia à escola. A mesma vedação, o mesmo caos, a mesma explosão de 7 anos pela porta. Papá. Olá, meu amor. Tirei uma estrela dourada na leitura. Essa é a minha menina, e o Rui disse que o pai dele te viu na televisão de novo. O que disseste? Eu disse que o meu pai está na televisão porque é simpático para as pessoas. Está certo? Está exatamente certo. Caminhamos até a mercearia. O senhor Álvares já tinha os cones prontos antes de chegarmos ao balcão. 2 baunilhas, 3,50. Paguei com o troco exato. Sentamo-nos no banco. Papá. Sim, meu amor. Um menino na escola disse que somos ricos. O que lhe disseste? Eu disse-lhe que temos gelado. É a mesma coisa? Aproximei-a, beijei o topo da sua cabeça, cheirei o shampoo de morango, o barato do mini-mercado. Agora podia pagar o caro. Eu ainda comprava o barato. A Bia gostava do cheiro. Isso era suficiente. O meu telemóvel vibrou. Tirei-o. Mensagem de Francisco Duarte. Patrão, o desenho da sala de convívio está a ficar velho.
A Bia tem alguns novos? Os colegas estão a perguntar. Mostrei-o a Bia. As pessoas no trabalho do papá querem um novo desenho. Os olhos da Bia arregalaram-se. Ah, sério? Para todo o edifício? Para a sala de convívio? Isso é tipo uma galeria? Sou uma artista numa galeria. És de certeza. Vou fazer o melhor de sempre com purpurinas. Por favor. Não purpurinas. Todas as purpurinas. Eu ri. A Bia riu. O Sr. Álvares riu por trás do balcão, embora provavelmente não nos ouvisse. O sol estava a pôr-se. O letreiro de neon da mercearia acendeu-se. O trânsito zumbia. Em algum lugar em Lisboa, uma empresa de 6 mil milhões de euros funcionava sem problemas, porque um trabalhador de armazém do bairro da Graça tinha entrado numa sala onde não pertencia e recusara sair. Em algum lugar numa prisão federal, uma mulher que uma vez rasgara o desenho de uma criança ao meio, olhava para uma parede de betão, pensando no som que o papel faz quando se rasga. Em algum lugar no Seixal, um pintor de casas estava sentado no seu caminhão, a olhar para uma pasta, finalmente a acreditar que a sua história poderia acabar de forma diferente do que temia. E bem aqui, num banco à porta de uma mercearia, no bairro da Graça, um pai e uma filha comiam gelado. Baunilha. O barato. Aquele que escorre pelos dedos se não se comer rápido o suficiente. Bia encostou-se ao meu braço. Papá. Sim, meu amor. Amo-te muito, muito. Amo-te muito. Muito também, Bia. Mais do que a empresa. Mais do que tudo. Ela acenou com a cabeça satisfeita. Voltou para o seu cone. Olhei para o céu, laranja e roxo, as cores favoritas da Ana. Toquei no bolso, senti o desenho, a fita cola, o coração que se mantinha. Eu tinha cumprido a minha promessa, cada uma delas. A Ana, a Bia, ao Ricardo Rebelo, que confiara a um estranho o seu legado. A mim mesmo. A versão de mim que estivera num apartamento no bairro da Graça, 8 meses antes, aterrorizado, a guardar o segredo de uma mulher morta, a perguntar-me se eu era suficiente. Eu era suficiente. Sempre fui suficiente. Só precisava que o mundo parasse de falar o tempo suficiente para o provar. Os postes de luz acenderam-se. Bia acabou o seu cone, limpou as mãos na sua t-shirt de batalha, aquela com a mancha de gelado que ela nunca me deixaria lavar. Pronta para ir para casa? Perguntei. Pronta. Peguei na sua mão, os dedos pequenos enrolados nos meus. Caminhamos pela calçada, passando pela lavandaria, pela mercearia, pelo hidrante onde a Bia gostava de se equilibrar, passando por tudo aquilo em direção à casa. Atrás de nós, a cidade continuava a mover-se. Milhões de luzes, milhões de histórias, milhões de pessoas a carregar pastas cheias de coisas que tinham medo de mostrar ao mundo. Eu, João Souza, tinha mostrado a minha, e o mundo tinha ouvido. Não porque eu fosse rico, não porque fosse poderoso, não porque fosse dono de 74% de coisa alguma, mas porque era um pai que cumpria as suas promessas. Porque se levantara quando teria sido mais fácil ir embora. Porque colara um coração rasgado e o colocara no frigorífico e nunca esquecera o que importava. O homem que Sofia Amaral olhara e vira nada, afinal, era tudo. Não um CEO, não um bilionário, um pai. Isso sempre foi suficiente. Isso sempre foi toda a história. Eu e a Bia caminhamos para casa na luz a desvanecer-se de mãos dadas. Não olhei para trás. Não havia nada atrás de mim que importasse mais do que o que estava mesmo ao meu lado. E o desenho no meu bolso, colado, rasgado, imperfeito e inquebrável, batia contra o meu peito como um segundo coração. No final, a vida continuava a ser uma jornada, cheia de novos desafios e incertezas. Eu sabia que haveria dias bons e maus, decisões difíceis e momentos de dúvida. Mas, tal como a Bia dissera, os papás consertam as coisas. E com um coração colado,
Eu estava pronto para continuar a consertar o que fosse preciso. Não era um final, mas uma promessa, renovada a cada novo dia, a cada sorriso da Bia. E isso, para mim, era mais do que suficiente.